A paz do Senhor, igreja amada. Eu me chamo Diácono Félix, sou coordenador da nossa EBD. Eu sei que hoje não teremos aula por conta das eleições. Estaremos escolhendo o nosso prefeito, os nossos vereadores, e estaremos desempenhando nosso papel cívico com a nossa nação. E isso aí é muito importante, que nós possamos escolher, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, os melhores governantes para o ano que se prolonga aí, né? Que Deus esteja na frente, tomando conta. Então, sem mais delongas, eu estarei passando um breve resumo rápido sobre a nossa lição da EBD, para que não fiquemos sem ter aula. Não podemos ter aula. A EBD é a maior escola do mundo. Não pode parar, nunca para. Bem, estaremos estudando esse trimestre a revista Betel sobre os 10 mandamentos, sobre o Decálogo. E ali fala os 10 mandamentos, estabelecendo princípios e valores éticos, morais, sociais e espirituais imutáveis para uma vida abençoada. Irmãos, 6 de outubro de 2024, lição 1. Os 10 mandamentos, a lei moral, ética e espiritual de Deus para a humanidade. O objetivo da lição: explicar a importância dos 10 mandamentos, explicar a importância dos 10 mandamentos e citar as bênçãos produzidas pelos 10 mandamentos. Texto de referências: Êxodo 20, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de esculturas, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem os servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos teus pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Verdade aplicada: Deus deu princípios ao seu povo para nortear a comunhão com ele e com o próximo. E texto áureo: amarás, pois, ao Senhor teu Deus e guardarás a sua observância e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. Deuteronômios 11, 1. Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai, por esse momento que estamos aqui, meu Pai, conectando com a Tua sabedoria, meu Pai. Esvazie de nós e nos preencha com o Teu Espírito Santo, que a Tua palavra possa fazer morada em nossos corações. É isso que eu te peço e agradeço, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, nós estaremos estudando, como eu disse, né, os 10 mandamentos. E aqui no tópico 1, vai falar rapidinho sobre o que é enriquecedor sobre esse estudo, que é o Decálogo, enfatizando inicialmente sua relevância com base para a fé e o viver da nação, povo de Deus, lá em Êxodo 19, 4, 6. E o ponto de partida é: a lei de Deus é eterna e imutável. Irmãos, uma coisa que me chamou aqui a atenção logo no finalzinho do tópico 1.1 é sobre isso. Os 10 mandamentos foram classificados em 2 grupos pelas autoridades religiosas de Israel: ético e teológico, ou seja, horizontal e vertical. Os 10 mandamentos são horizontais e verticais. Ele é separado. 5 mandamentos nos falam sobre Deus e o homem, né? Sobre o homem e Deus, e os outros 5 mandamentos sobre o homem e o seu próximo. Nós vamos estudar isso mais à frente. Isso é muito importante, que o irmão fique gravado com isso. Os 10 mandamentos é como fosse a cruz, é como o amor de Deus, é como a justiça de Deus. Ela é de cima para baixo, mas também é de um para com o outro, é vertical e horizontal. Existem 8 mandamentos negativos e 2 mandamentos positivos. Isso também é importante. Os mandamentos são divididos muito. A gente começa a ler e fala: não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses e tal. Mas também existem 2 que são positivos, que não tem a palavra não farás. Tem a palavra que é positiva, que manda você fazer, e tem um que ainda dá promessa. Olha só, muito forte isso. Nós vamos aprender isso também na lição. Pulando para o tópico 1.2, vai falar aqui o prefácio dos 10 mandamentos. Ao descer sobre o Sinai, com grande poder e glória, Deus revela a sua divindade quando começa a falar sobre a libertação do seu povo. Irmãos, logo ele fala: eu sou o Senhor teu Deus,
que te tirou da terra do Egito, da terra da servidão. Então, a partir desse momento, Deus lembra que eles não são mais escravos. A partir desse momento, eles vão se tornar uma nação, um povo escolhido por Deus. E um povo, para ser uma nação, ele precisa de 3 coisas. Precisa de linguagem, de idioma, precisa de característica, de nome, né? E precisa de leis. Não tem como o povo não ter leis. Então não é povo, não é uma nação. E Deus nesse momento institui a sua lei. E essa lei é base para todas as leis que foram criadas pelos homens logo após. Ela é imutável, ela é... Por que ela é imutável? Porque ela não acaba com o tempo. Porque ela caracteriza a divindade de Deus. Ela expressa a característica de Deus. Então ela é o próprio Deus mostrando ao homem o que ele deseja para o homem. Engraçado, se os irmãos pararem para meditar, pararem para observar, meditar, que os homens sempre procuraram criar deuses para si. E os deuses o que? Se moldavam aos homens. Tinha um Deus que era o Deus da guerra, tinha um Deus que era o Deus do casamento, tem um Deus da cura, assim como nós vemos hoje, né? Foi comemorado como sendo o padroeiro dos animais. Tem um Deus tem uns que é do casamento, antigamente tinha o Deus da fertilidade. Então temos isso, mas o nosso Deus, o nosso único Deus, ele não se molda ao homem. O homem que tem que se moldar ao nosso Deus. Ele tem que ser santo como Deus é santo. O nosso Deus não se corrompe, é um homem que tem que se santificar. E isso nos mostra os 10 mandamentos para o homem ver aonde está o erro. Nós vamos aprender sobre isso. E para ele poder se consertar, para procurar a santidade, porque sem a qual ninguém verá a Deus. O tópico 3, a importância dos 10 mandamentos. Moisés não desceu do Sinai com sugestões ou recomendações dadas por Deus. Ele desceu com mandamentos, ele desceu com leis, ele desceu com ordens, com ordenanças. Ele não desceu com umas recomendações ou com um manual, não, irmãos. Foi com ordens, com ordenança. Não tem meio termo, não tem a mais se, não tem o talvez. É sim, sim, não, não. Deus é totalmente radical. Ele te escolheu para ser um povo dele. E ele não aceita menos do que isso. Que você se entregue a ele totalmente, totalitário. Muitas pessoas procuram Deus somente no momento que lhe apraz, somente no momento de necessidade. Dizem que amam a Deus, mas só tem uma afinidade com Deus. Não querem seguir a Deus por completo. E isso é muito importante. Deus quer você por completo, não quer somente uma parte de você. E nesse tópico 1 nós aprendemos o quê? Aprendi que assim como Deus não muda, seus princípios também são imutáveis. O tópico 2, compreendendo os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos soam como grande proibição para muitos, mas foram estabelecidos por Deus como meio de produzir uma vida melhor. Engraçado quando nossos pais, nossa mãe falava para a gente, não faça isso, e a gente ficava com raiva, ficava com birra, achando que o nosso pai não nos amava, que ele não queria nos dar aquilo que nós queríamos, mas era para o nosso bem, para o nosso melhor. Por ele nos amar, por isso mesmo que ele não permitia tudo que a gente queria, por amor. Então, irmãos, o 10 mandamentos é uma expressão, é um ato de amor para com o seu filho. Diretrizes para viver como povo de Deus. A compreensão dos mandamentos passa necessariamente pelo exposto nos textos de Êxodos. Destacamos as expressões: vos trouxe a mim, minha propriedade peculiar, reino sacerdotal e povo santo. Te tirei da casa da servidão. Irmãos, foi o que eu disse logo no começo. Deus, a partir desse momento, ele quer despertar o seu povo, que ele não é mais escravo. Agora ele é uma nação, é um povo santo, sacerdote eleito. E para tal, eles têm que se portar como tal. Tem que assumir a responsabilidade de tal. Eu não posso dizer que sou um obreiro da casa do Senhor e vivo como alguém aí do mundo sem responsabilidade, como de qualquer maneira. Deus não quer isso. Eu tenho que me portar para qual? Não é só me vestir bonitinho, botar uma gravata, falar a paz do Senhor. Não, eu tenho que viver o que Cristo diz aqui no meu coração. Viver como Cristo no meu coração do que viver externamente. É isso que Deus exige de você. O tópico 2.2. Um não positivo para a vida. A forma negativa da expressão não farás ou similares é a que prevalece no decálogo. Ou seja, 8 vezes temos não, né? Por quê?
porque a formulação negativa chega a ser mais precisa e pontual do que a positiva. Algo é negado, mas por oposição, todo o resto é permitido. Por exemplo, uma prescrição que diz, seja honesto, está bem, mas se for especificado, não roube, não matar, o que está sendo aludido e proibido é estabelecido com exatidão. Entenderam, irmãos, o que quer dizer? Por isso que tem 8 nãos. Seria fácil falar, seja honesto, mas o que é ser honesto? Não é somente ser honesto e não pegar um dinheiro, e não mentir. Não, ele botou bem especificamente que você não deve levantar falso testemunho, não deve mentir, não deve cobiçar a mulher do próximo, não deve cobiçar nada do próximo, não deve roubar, não deve matar. Está escrito ali especificamente para não ter desculpa, para não ter jeitinho para fazer e depois falar que não estava muito bem escrito isso, muito bem especificado. Então Deus foi bem exato, bem claro sobre o que Ele quer e o que Ele não quer do seu povo. Tem um comentário aqui muito forte que eu quero deixar para os irmãos aqui. O Josh Dalma, dos 10 Mandamentos, uma revista, um livro que tem, diz: 8 vezes ouvimos não, e os 2 outros mandamentos, o 4º e o 5º, indicam claramente por meio da sua instrução positiva. Certas coisas são proibidas. Em vista de tantas formulações negativas, é possível ainda falar de uma lei de liberdade? Não perdemos a liberdade da qual o prólogo dá testemunho. Assim que chegamos aos mandamentos, podemos certamente deduzir das formulações negativas que o homem é pecador, inclinado a transgredir a lei. As portas da liberdade provêm uma abertura permanente em um muro que você não pode escalar. Sinais de trânsito não restringem o tráfego, mas providenciam ordem para o movimento. Olha só que forte, irmãos. Sinais de trânsito não estão ali para restringir o tráfego, para parar o trânsito, para atrapalhar o trânsito, não, mas para dar ordem ao seu movimento. Então, os 10 mandamentos não estão para te parar, para te prender. Muito pelo contrário, é para te dar liberdade, é para te dar ordem ao movimento que te conduz ao céu. Deixo uma frase aqui muito importante para que você guarde no seu coração. Liberdade sem limites não é liberdade, é libertinagem. E o que nós falamos toda a lição passada, estamos falando desde o começo do ano. Quem ama, confronta. Então Deus te ama ao ponto de te confrontar, de tocar lá no teu ego, por Ele te amar e te amar demais. Tópico 2.3. Um marco histórico. O decálogo soa como uma advertência contra se tornar como os egípcios, um povo que não adora Jeová como Deus da liberdade, e do povo que carrega o DNA da promessa de Abraão. É daí que nós vamos ter a diferença, o separar de águas, quando há esse decálogo, quando há os 10 mandamentos. Então o povo começa a ter o que? O DNA, a característica, a impressão, a digital de Deus carregado em si. Eu aprendi que Deus sempre usa princípios para conduzir seu povo aos seus propósitos. Tópico 3. Viver nos 10 mandamentos. Tudo que está escrito é para ser vivido e praticado. Tudo o que temos a fazer como filhos de Deus é conhecer o que devemos praticar. Os mandamentos de Deus estão em conformidade com seu caráter. Os mandamentos são parte dele mesmo, e aplicá-los à nossa vida será de grande enlevo para todos nós. Não há menor ou maior. Os 10 mandamentos são totalmente importantes para o povo de Deus. Tópico 3.1. As bênçãos condicionais dos 10 mandamentos. Através dos 10 mandamentos, o Senhor orienta Israel a viver como seu povo, conforme a sua vontade e como se relacionar com Ele. Irmãos, é muito forte. Deus já deixou a diretriz, deixou especificado o que Ele quer, as ordens. Cabe ao povo seguir ou não, escolher ou não. Não tem meio termo, não tem mimimi, não tem o talvez, não tem o porém. É seguir. Se você é o povo de Deus, tem que seguir a ordem dele. Tópico 3.2. O espelho dos 10 mandamentos. Muito forte. Christopher Eric History, jornalista, escritor e crítico literário britânico e americano, considerado um dos mais influentes ateus da história, ele atacou, irmãos, severamente os 10 mandamentos. Disse que se Deus fosse um Deus de amor, um Deus que desse da liberdade realmente para o seu povo, não criariam leis tão ásperas, leis tão duras, que seriam impossíveis de segui-la. Ele fala ali que é impossível, não tem como um homem seguir os 10 mandamentos. Então Deus é um Deus mentiroso, é um Deus que sabia que iria falhar. Ele diz aqui que
Deus cometeu erro ao exigir o impossível. Irmãos, Deus não erra nunca, Deus nunca errou. Deus nunca errou. Deus sabe realmente o que vai acontecer. Se Deus te prometeu algo, independente do que aconteça, irmãos, pode estourar uma guerra, pode acontecer uma crise no mundo. No céu não há crise. No céu não há falta de nada. No céu não há escassez. No céu há bênçãos e bênçãos sem medida. Se Deus te prometeu, Deus vai te cumprir. Deus não erra, Deus não é pego de surpresa nunca. Aqui diz, ó. Dizer que Deus cometeu erro ao exigir o impossível é mal interpretar o propósito dos mandamentos. Eles foram dados para nos ajudar a identificar um problema que está no mais profundo de nossa alma, o pecado. Olha agora, bem forte, hein? Grave isso. Os 10 mandamentos são como uma radiografia, pois apresentam o problema que está dentro de cada um de nós. Irmãos, isso é muito forte. Os 10 mandamentos são como um raio-x, uma radiografia do que está errado dentro de nós. Quando você vai, aqui vai ter um comentário aqui que diz, quando você vai no hospital, você bate o braço, você está machucado, não está conseguindo mexer o braço, você vai no hospital. O que o médico te recomenda? Vamos bater um raio-x, uma radiografia, para ver como que está aí por dentro. E ali consta o quê? Que seu braço foi fraturado, houve uma quebra do osso. Então, não quer dizer que o raio-x vai curar o teu braço. Não, ele vai dizer onde está o problema. Quem cura é o remédio. E vamos lá agora, os 10 mandamentos, ele não vai te salvar, ele não vai te levar para o céu, ele não é capaz disso, mas ele vai apontar onde está o erro, onde você está errando, onde está te machucando, onde está te impedindo de alcançar a santidade. Quem vai te curar é Deus, é o Espírito Santo, é Jesus Cristo, ele que vai transformar a sua vida, ele que vai te convencer do pecado, ele que vai te dar a salvação. Os 10 mandamentos é somente uma radiografia para mostrar onde você tem errado e como você tem que se portar para você se curar. Os 10 mandamentos são eternos. Tópico 3.3. O respeito de Deus sempre requer respeito à sua lei. E de respeitar a sua lei é o mesmo que de respeitar sua pessoa. Os 10 mandamentos representam as leis morais de Deus, as quais nunca se movem ou mudam. Podemos ilustrar refletindo sobre como uma pessoa lida com a lei da gravidade. Muito forte isso. Você pode não acreditar na lei da gravidade, mas você vive embaixo dela. Você vive sendo regido por ela. Você não acredita que a lei da gravidade existe, mas se você pular de um prédio, você vai estar infringindo a lei e vai pagar por isso. Irmãos, se você diz que ama Deus, como você pode dizer que ama Deus se você não cumpre aquilo que o agrada? Como você pode dizer que ama sua mãe se você não respeita sua mãe? Você sabe que sua mãe não quer que você faça aquilo que desagrada, que amagoe, e você continua fazendo. Então você ama só de boca? Não ama de coração. Quando você ama de coração, você tenta fazer ao máximo para agradar, para não entristecer aquele que você ama. E da mesma forma é Deus. Você sabe que tem os mandamentos, sabe que aquilo ali, que você infringir alguma coisa daquilo, você tá entristecendo a Deus, então por que você faz? Então você não ama de coração, você ama de palavra somente. Embora vivemos no mundo da graça, todo cristão, no último parágrafo aqui do tópico 3.3, embora vivamos no tempo da graça, todo cristão está sob a autoridade das leis morais de Deus, que estão resumidas nos 10 mandamentos. Eu aprendi que os mandamentos de Deus estão em conformidade com o seu caráter, com o caráter de Deus. E concluindo, irmãos, é pela lei que vem o conhecimento do pecado. É ela que nos mostra que precisamos da obra da salvação de Jesus Cristo. A lei é boa porque, além de apontar para nós mesmos, mostrando onde falhamos, ao mesmo tempo nos ensina a viver para a glória de Deus. 1 Timóteo 1,8. Irmãos, forte, muito forte isso. Foi o que disse, né? O 10 mandamentos é apenas uma radiografia para mostrar onde está o erro em nós mesmos, para nós nos consertarmos, para vivermos bem com Deus. E uma reflexão que fique durante a semana para os irmãos gravada em seu coração. Embora vivamos no tempo da graça, todo cristão está embaixo da autoridade das leis morais de Deus, que estão resumidas nos 10 mandamentos. Irmãos, que vocês possam viver aquilo que nós aprendemos hoje. Foi o que eu disse na última lição. O Rio Jordão nasce lá na Síria, lá no Monte Horebe, e ele vem descendo. Ele chega onde? No Mar da Galileia. Olha, chega ali, tem vida, produz vida, tem peixes, tem onde aconteceu muitos milagres de Jesus. Depois ele deságua,
dando de novo continuidade ao Rio Jordão. E por que que esse mar da Galileia, esse lago tem tanta vida? Porque ele transborda, a água que ele recebeu, ele transborda. Aí quando esse rio, esse mesmo rio que chegou no mar da Galileia, que produziu vida, chega no mar morto, ele não produz nada, não tem nenhuma vida. Por quê? Porque o mar morto retém, ele não transborda, ele não doa, ele não dá além, ele não reparte, ele não compartilha. Ser cristão é servir, ser cristão é compartilhar, e só assim você terá abundância na sua vida. Compartilhe esse conhecimento, fale com seu amigo, compartilhe esse vídeo, fale para outra pessoa que Deus é bom em todo o tempo, Deus te ama, Deus quer te salvar. Vale a pena ser cristão, vale a pena ser crente. Seja um missionário, fale bem do seu pastor. Seja um missionário, fale bem da sua igreja. Seja um missionário, fale bem da sua EBD. Traga mais pessoas para a sua EBD. Não deixe o seu filho em casa, não convide eles para vir para a EBD. Convide seus vizinhos. Venha aprender mais da palavra de Deus. Ela, que é o manual de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Então venha aprender conosco a EBD. No próximo domingo teremos mais aulas, teremos aprendendo. Hoje foi só um resumo do que teremos na aula. Sempre a primeira aula é mais um resumo, é um apanhado do que nós iremos aprender. Então que os irmãos possam estar abrindo o coração, possam estar guardando no coração, preparando o coração para receber essa semente. Agradeço que os irmãos tenham chegado até o final, tenham assistido esse vídeo e não falte a EBD. Venha para a EBD você também. A EBD é você. A paz do Senhor, irmãos.